Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso virtual de Cálculo 1. Nós estamos dando continuidade às regras de derivação. Na aula passada a gente apresentou as primeiras regrinhas de funções polinomiais, regra do produto, regra da divisão. E nós vamos dar continuidade nessa nossa aula. Vamos começar a nossa aula exercitando a regra da divisão, que não deu tempo de fazer na aula passada, e depois apresentando um conceito importantíssimo, que é o conceito da regra da cadeia. Então vamos lá. Vamos lembrar da aula passada que se eu tenho uma função h de x e ela é a divisão do f de x pelo g de x, então a divisão, a derivada do h, ela é numerador ao quadrado, sobe com o denominador, derivada do numerador. Espera aí que eu acabei usando a derivada f', menos, mantém o numerador, a derivada do denominador. Então vamos aqui. Quem é o meu numerador? Então eu vou chamar aqui o f de x, ele vai ser um m de x sobre o n de x. Então, o meu m de x, que é o meu numerador, é 3x2 mais 4. E quem é a derivada dele? Quem é o m'? Derivada de 3x2, desce o 2, 3 vezes 2, 6x. X ao quadrado, 2 menos 1, x. E derivada de 4 é 0. O numerador, x mais 1. A derivada vai valer. Derivada de x, 1. Derivada de 1, 0. 1 mais 1, 1. Ok? Então vamos aplicar agora. Quem é o f'? Denominador ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Sobe o denominador. Deriva o denominador, dá 6x. Menos, mantém o numerador, deriva o denominador, 1. Isso ficou, então, x mais 1 ao quadrado. 6x vezes x, 6x2. 6x vezes 1, mais 6x. Menos 3x2, menos 4. Vai ficar, então, 6x2 menos 3x2, 3x ao quadrado. Mais 6x menos 4. Sobre x mais 1 ao quadrado. Está aqui a minha fórmula. Vamos usar como exercício aquilo que nós dissemos na aula passada. Esqueci a regra da divisão. Se eu esquecer a regra da divisão, eu posso usar como h de x como sendo o f de x vezes o g de x elevado a menos 1. E usar a regra do produto. Então, vamos fazer assim. F' de x. Deriva o numerador. Eu vou trabalhar com esse f aqui, ó, como sendo m de x vezes o n de x elevado a menos 1. Então, deriva o m, 6x, vezes, mantém o n de x elevado a menos 1. Então, 1 sobre x mais 1. Ok? Mais, mantém o m, 3x2 mais 4. E deriva o n de x elevado a menos 1. Aqui é o cuidado. Eu não estou derivando o n. Eu não estou derivando o denominador. Eu estou derivando o denominador elevado a menos 1. Ok? Então vai ficar o quê? Desce o menos 1. Fica n de x menos 1 com menos 1, menos 2. Ok? Vezes, né? Quem está dentro? Quem é o n de x? A derivada de dentro vezes 1. Ok? Desce o menos 1. Aqui fica menos 1 dá menos 2. E deriva dentro. Essa derivada dentro nós não aprendemos ainda. Vamos usar na regra da cadeia. Mas vamos ver que na regra da cadeia, se aqui dentro, se eu tiver na verdade x elevado a menos 1, a derivada disso é menos 1, x elevado a menos 2. Ok? Mas se eu tiver x a terceira elevado a menos 1, eu tenho que descer o menos 1. Aqui fica x a terceira elevado a menos 2, só que aqui dentro eu não tenho x, eu tenho x a terceira. Então eu tenho que derivar quem está aqui dentro. Espera um pouquinho que nós vamos explicar isso alguns slides mais à frente. Ok?
que eu quero exercitar aqui é que eu posso usar a regra do produto no lugar da regra da divisão. Aí fica a gosto do freguês. Bom, então isso aqui vai ficar 6x sobre x mais 1. O menos 1 aqui vem para cá, menos 3x2 mais 4 sobre x mais 1 ao quadrado, né? Porque eu tenho x mais 1 elevado a menos 2. Botando no mesmo denominador, x mais 1 ao quadrado, 6x, x mais 1, menos 3x2 mais 4. Isso ficou, então, 6x ao quadrado mais 6x, menos 3x2 menos 4, sobre x mais 1 ao quadrado. Repara que essa expressão é igual a essa aqui, ó, que vai dar a mesma resposta. Então, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, não quer dizer, a segunda, repara que a segunda forma é muito mais complicada, existe muito mais manipulação matemática. Mas é uma forma seguinte, uma situação, esqueci a regra da divisão. Você pode sair pela regra do produto, que é uma regra, na verdade, um pouco mais fácil de a gente guardar. Então, vamos exercitar. Outro exercício. Encontre para x igual a 2 a equação da reta normal. Opa, vamos lembrar lá. Equação da reta normal. Né? Y menos o f do P igual ao m da normal, x menos o P. Estou calculando o ponto P. E esse m da normal é, na verdade, menos 1 sobre a derivada da função no ponto P. Ok? Então, eu tenho que achar o ponto P. O ponto P aqui, ele deu x igual a 2. E quanto vale o f de 2, que é o meu y? Vai ser 2 ao quadrado mais 1, 2 mais 3. Estou substituindo aqui no valor da função. Isso vai ficar 5 sobre 5 dá 1. Então, eu sei que meu ponto P é o ponto 2, 1. Então, já tem o ponto P. Está faltando eu achar o meu coeficiente. Eu preciso da minha derivada. Então, vamos fazer o f'. Quem é o f' de x? É uma divisão. Regra do coeficiente. Denominador ao quadrado. Sobe o denominador. Deriva o numerador. A derivada de x2 mais 1 é 2x. Menos. Mantém o numerador. Deriva o denominador. Derivada de x mais 3 é 1. Então, aqui ficou 2x vezes isso. 2x2 mais 6x. Menos x2 menos 1. Sobre x mais 3 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais 6x menos 1. Sobre x mais 3 ao quadrado. O que eu quero é o f' no x, no P. 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 6 vezes 2, quer dizer, mais 6 vezes 2, menos 1 sobre 2 mais 3 ao quadrado. 4 mais 12 menos 1 sobre 5 ao quadrado, 25. 16 menos 1, 15 sobre 25. Divide em cima e baixo por 5, 3/5. Pronto, então quem é a minha equação da reta normal? Y menos o y de P, que vale 1, igual. Se meu f' de 2, quem é meu m da normal? É menos 1 sobre a derivada, menos 3/5. Então, é menos 5/3. Então, menos 5/3 de x menos x de P, x menos 2. Melhorando isso aqui, passo o 3 para lá, 3y menos 3 igual a menos 5. Menos 5 menos 2, menos 5x, menos 5 com vezes menos 2, mais 10. Então, 3y igual a menos 5x, passo o 3 para cá, 10 mais 3, 13. Minha equação, y igual a menos 5/3 de x mais 13 sobre 3. Isso aqui, na verdade, é a minha equação da minha reta normal. Bem, nós já vimos algumas regras de derivação simples. Agora nós vamos entrar numa regra importantíssima, que é a regra da cadeia. Na verdade, este nome, regra da cadeia, vem do sentido de derivadas em cadeia, derivadas em sequência. E qual o ponto aqui? Até agora, a gente viu, eu tinha uma função f, que dependia de uma variável independente x, e nós estamos calculando a derivada desta função f em função de x.
Nós estamos calculando o df pelo dx. O problema agora é que eu quero calcular eu tenho uma função f em função de u, e eu quero calcular esta derivada desta função f não em função de u, em função de uma outra variável, em função de x, ok? E aqui entra a regra da cadeia para nos auxiliar a fazer esta derivação. É claro e é óbvio, se por acaso o u ele independer do x, o que vai acontecer? O f de u, ele não depende do x, ele independe do x. Se ele independe do x, se eu quero calcular a derivada de f em função de x, que seria a taxa de variação do f conforme o x varia, se o f independe de x, o f é como se fosse uma constante para a variável x. Se isso acontece, a derivada vai ser zero. Mas não é o caso aqui. Repara, eu tenho um y, que é meu f, que ele depende de u, mas este u depende do x. Então, o que eu tenho, na verdade, é que meu y, ele depende de depende de x de uma forma indireta. Em outras palavras, é uma coisa dessa forma. Imagine que eu tenha um f de u como sendo um u ao quadrado, só que eu sei que o u, ele depende de x como sendo x mais 1. Em outras palavras, o meu f do u de x, que seria uma função composta, ele vale, no lugar do u, eu boto x mais 1. Então, ele valeria x mais 1 ao quadrado, ok? Então, agora a gente vai ver como é que a gente calcula as derivadas desta forma. Bom, se a gente voltar ao nosso conceito e lembrar que derivada pode ser enxergado como uma taxa de variação, a gente pode entender esta fórmula que nós vamos ver aqui na frente como sendo o seguinte, ó. Se eu quero a derivada do y em função do x, e eu tenho, na verdade, o y em função do u, e eu tenho o u em função do x, então eu posso enxergar que a taxa de variação do y em função do x, ela vai ser um produto de taxas, ou taxas em cadeia. Por quê? Se o y varia em função do u um certo valor, e o u varia em função de x um outro valor, então a variação em função de x é o produto das duas taxas. Vamos imaginar, eu sei que o y ele varia com u no fator de 2. A cada variação de u, o y varia 2 vezes. E eu sei que u varia com x num fator de 3. A cada variação de x, o u varia 3 vezes. Repara, se eu quero a variação do y em função de x, se o y varia 2 vezes com u, mas o u varia, por sua forma, o u varia 3 vezes em função de x, então, na verdade, o y vai variar em função de x 2 vezes 3, 6. Por isso, então, que esta regra é um produto de taxa de variação, ou um produto de derivadas, ou derivadas em cadeia. Bom, eu estou raciocinando aqui como se fosse uma cadeia de 2 termos, mas essa cadeia pode ter o número de termos que for necessário. Imagina que eu tenho o y, eu quero calcular o y, a variação de uma função y em relação ao x. Mas eu tenho, na verdade, o y em função de u. E eu tenho u em função do s. E eu tenho s em função de t. E eu tenho t em função de x. Então, esta taxa agora, é claro que isso aqui é um exagero, é só para te mostrar, ela vai ser um produto de 4 taxas. Uma forma a gente não errar, repara que isso aqui é uma simbologia de derivação, mas uma forma a gente não errar, se está faltando taxa alguma, a gente pode observar os termos dos diferenciais para ver se eles vão se eliminando. Então aqui, por exemplo, ó, o du corta com du, na verdade, volto a repetir, matematicamente não existe esse corte. Isso aqui é apenas uma simbologia para ajudar que a gente não esqueça de uma determinada taxa. Então o du cortou com o du, o ds com ds, o dt com dt. Opa, sobrou o dy em cima, o dx embaixo, que é o que eu queria calcular. Ok? Então, esta é a regra da cadeia. E como é que então nós vamos botar isso numa simbologia matemática? Né? Então, vamos lá. Se a função g for diferenciável em x0 e a função f for diferenciável em g de x0, né? Então, a composta f de g será diferenciável em x0. Então, olha só, eu tenho, na verdade, um f de g de x. E eu quero calcular agora a derivada
desta função em relação a x, ok? Num determinado ponto, no ponto x igual a x0. Bom, então, se na verdade, para eu montar esta função composta, a primeira coisa que eu vou ter que ter, eu entro com x igual a x0, eu entro aonde? Eu entro no g de x. E esse g de x depois, eu vou entrar no f do g de x. O que ele está dizendo é o seguinte, para existir esta derivada da minha função f no ponto g de x0, primeiro, tem que existir o g tem que ser diferenciável em x0. Tem que existir o g' de x0. E depois disso, tem que existir o quem? O f' do g' de x0. Existindo, na verdade, desculpa. Não, na verdade não. Não é f' do g', é o f' do g, da função g. Da função g. Ok? Se isso existir, se existir tanto a derivada no x0 e existir a derivada no g de x0, a função composta vai ter derivada. E qual é a forma? Vamos entender, ó. A derivada da função composta, o que ela é? É a derivada da função f em relação ao g, em relação ao u, vezes a derivada do g'. De outra forma é o seguinte, ó, a derivada do f em função do x, ela é a derivada do f em função do g, vezes a derivada do g em função de x. Vamos botar na linguagem anterior. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o d de f em função de x, ele é o d de f em função do u, vezes o d de u em função de x. Ok? Vamos dar um exemplo simples aqui, ó. Vamos lá de novo. Vamos imaginar que meu f de u, ele é u a terceira mais 3. E eu sei que o meu u de x, que é o meu g, ele vale x2 mais 1. Ok? Então eu quero calcular o quê? Eu quero calcular o f' do u de x. Em outras palavras, eu quero calcular a derivada da função f em relação à variável x. Ok? Se eu colocar aqui só para enxergar a função composta, quem vai ser o f do u de x? No lugar do u, eu boto quanto o u vale. Ele vai valer x² mais 1 a terceira mais 3. É claro que uma forma de fazer isso aqui é descobrir isso aqui em função do x, né? Isso aqui é elevado a 3, eu sei fazer, acha em função de x e calcula a derivada. É um caminho. Mas às vezes esse caminho, aqui é simples, mas às vezes esse caminho não é tão simples assim. Então sai mais rápido, em vez de eu substituir e cair o f em função de x e depois achar a derivada, sai mais rápido eu usar a regra da cadeia direto. Então o que me diz a regra da cadeia? A regra da cadeia me diz o seguinte, a primeira parcela aqui eu vou derivar a minha função f em relação à minha variável que ela depende, em relação ao u. Então, vamos derivar isso aqui em função de u. Nós já aprendemos isso. Toda vez que eu tiver uma variável elevada ao k, a derivada é desce o k, fica elevado a k menos 1. Então, aqui fica desce o 3, fica u, 3 menos 1, 2. Derivada de constante, 0. Então, isso aqui eu estou derivando a função f em função de u. Ok? Só que eu estou calculando isso aqui como o f varia em relação a u. Só que eu não quero a variação do f em relação a u. Eu quero a variação do f em relação ao x. Então eu vou ter que multiplicar pela segunda parcela. O que é a segunda parcela? É como u varia em função de x. Então é esta derivada em relação a x. Então derivando isso aqui em relação a x, x² desce o 2, fica x. Derivada de 1, 0. Pronto, está aqui meu produto. Mas é claro que eu quero isso em relação a x, que é a variável que eu estou derivando em relação a essa. Então agora eu substituo. No lugar de u, eu boto como é que u vale em relação a x. Então vai ficar 3 vezes x² mais 1 ao quadrado, aqui ó, vezes 2x. Ou multiplicando 6x, x² mais 1 ao quadrado. Então, está aqui a derivada do f em relação a x. Eu faço essa derivada em cadeia, ok? Bom, então vamos exercitar isso. Seja f raiz cúbica de x e x
o 2 mais 2u mais 1, determine o valor da derivada de f em relação a u, para u igual a zero. Repara que eu tenho um f em relação a x, e ele quer o f, a derivada de f em relação a u. Como o x depende de u, a minha resposta não vai ser zero. Se por acaso o x independesse de u, a derivada do f em relação a u seria zero. Mas o x depende de u. Então vamos lá. O que me diz a fórmula? Eu quero calcular aqui, ó, f, a derivada de f de x. Só que o x depende de u. É esta função composta que eu quero calcular a derivada. Nós já vimos então como é que é essa derivada. A primeira parcela é como o f varia em relação a x, né? Então eu vou derivar em relação a x vezes como é que x varia em relação a u, ok? Então essa primeira parcela aqui é o meu f' de g, a segunda parcela é o meu g'. Então vamos lá. Como é que o f varia em relação a x? Vou derivar isso aqui em relação a x. Isso é x elevado a 1/3. Como é que é a derivada disso? Desce 1/3, x elevado a 1/3 menos 1. Isso fica 1/3, x elevado a menos 2/3. X elevado a menos 2/3, o menos é para baixo. Então fica 1 sobre 3, x elevado a 2/3. X elevado a 2/3, isso é raiz cúbica de x ao quadrado, ok? Então, vamos botar para cá. Então, eu tenho 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado, vezes como é que x varia em função de u, ok? Como é que eu tenho esse x variando em função de u? Então, vai ficar aqui esta derivada de x em função de u. Se eu tenho u ao quadrado, a derivada de u ao quadrado desce o 2, u. O 2u fica 2. A derivada de 1 é 0. Pronto. Só que eu quero isso aqui em relação a u. Então, no lugar do x, no lugar do x eu boto u. Então, vai ficar 3 vezes raiz cúbica. Quanto vale x em função de u? U ao quadrado mais 2u mais 1, ok? Então, tá aí a minha derivada do f em função de u. Só que eu quero isso para u igual a 0. Então, o meu f do x para u igual a 0, basta substituir u igual a 0 aqui, vai ficar 2 vezes 0 mais 2 sobre 3, raiz cúbica de 0 mais 0 mais 1. Isso aqui faltou um quadrado, né? Porque aqui tem um quadrado, ó. Quadrado. 1 ao quadrado dá 1, raiz cúbica de 1 dá 1, isso vai ficar 2/3, ok? Então, repara que, como nós dizemos, esta derivada vai existir se existir a derivada do x no u, neste caso é u igual a 0, e depois a derivada do f no x de u. Ok? Então, aqui, quando u igual a 0, o x dá 1. Então, tem que existir a derivada do x para u igual a 0 e tem que existir a derivada do f para x igual a 1, que é o valor do x correspondente a u igual a 0. Ok? Bom, é claro que neste caso aqui, o que vai acontecer? Eu podia ter, aqui é simples, mas eu podia ter substituído. Eu podia ter colocado direto que o meu f de x, ele vale raiz cúbica de u ao quadrado mais 2u mais 1, que é a mesma coisa de u ao quadrado mais 2u mais 1 elevado a 1/3, ok? E agora eu já tenho isso aqui, ó, o meu f em função de u. Então, o meu df sobre o meu du, eu tenho que agora aplicar diretamente a minha regra de derivação aqui em cima. Até o momento, a gente fez as nossas regras de derivação em relação f dependia de x e botava a regra em função de x. Agora nós vamos aprimorar a nossa regra. Nós vamos botar o f dependendo de u e fazendo a nossa derivação em função de x, já incluindo a nossa regra da cadeia. Então aqui, já adiantando de uma forma direta, como é que a gente faria esta nossa derivação? Da mesma forma, eu tenho alguma coisa elevada a 1/3. Então desce 1/3, o que está aqui dentro
fica elevado a 1/3 menos 1. Agora, deriva o que está dentro. O derivar o que está dentro é fazer a derivada do u em função de x. Derivando o que está dentro, u ao quadrado é 2u mais 2. Opa! Então, ficamos com o que nós já tínhamos achado. 2u mais 2 dividido por 3, raiz. 1/3 menos 1 é menos 2/3. Então, fica u ao quadrado mais 2u mais 1, que nós já achamos anteriormente. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é aprimorar as fórmulas apresentadas, de tal forma que a fórmula já apresenta a regra da cadeia. Bom, desta forma a gente encerra aqui esta nossa aula, onde nós vimos alguns exercícios sobre quociente e vimos uma regra importantíssima, que é a regra da derivação em cadeia, chamada regra da cadeia. Na próxima aula nós vamos continuar a aplicar este método da regra da cadeia. Até breve.